Fala galera, tudo certinho com vocês? É muito comum vermos as pessoas procurando a religião, sobretudo as denominações evangélicas pentecostais e neopentecostais. Tais pessoas vão em busca de uma suposta libertação espiritual, isto é, a pessoa sofre com algum vício em álcool, em drogas, em cigarro, ou até mesmo a pessoa vive uma vida promíscua, isto é, a pessoa vive uma vida de prostituição, ou até mesmo, digamos que essa pessoa comete crimes, vive à margem da sociedade. Então essa pessoa atende o chamado da religião, atende a propaganda, o marketing religioso e essa pessoa vai à procura de sua cura. Então, ela começa a participar dos chamados cultos de libertação, onde vai passar por sessões de exorcismo com o objetivo de livrar-se do suposto demônio que habita no seu corpo. E logo depois, tal pessoa já aparece na comunidade onde mora, no bairro onde mora, supostamente transformado, isto é, com a Bíblia enorme debaixo do braço, vestido com um terno e já pregando a palavra para outros com o intuito de libertá-los também. Na verdade, essa pessoa está apenas fazendo o marketing de sua religião. Então, como esse pastor evangélico, eu venho através deste vídeo fazer a seguinte indagação. Será que realmente existe uma intervenção divina e as pessoas são realmente curadas, libertas de todos esses males? Ou apenas tal pessoa é doutrinada, dogmatizada e por isso sofre uma certa transformação de vida? Isto é, libertação espiritual ou doutrinação religiosa? Depois da vinheta. Então, quero defender a seguinte tese. Não existe nenhuma intervenção divina, tampouco libertação espiritual na vida dessas pessoas. O que realmente há é doutrinação religiosa. Essa transformação acontece em 3 níveis. E, em primeiro lugar, essa transformação é exterior, ou seja, o indivíduo já não corta mais o cabelo como cortava outrora, já não veste mais as roupas de antigamente, isto porque ele só é aceito na religião dele se ele submeter-se à forma, ao modelo, ao padrão de vestir-se, de cortar o cabelo, igual o padrão de sua religião, o padrão que sua religião aceita. Ou seja, por fora há uma transformação, ele não está mais com o copo de cerveja na mão, agora ele está com a Bíblia na mão. Mas por dentro, ele continua sendo o mesmo ser humano miserável e pior ainda, antissocial, porque rejeita tudo e a todos, se acha superior a todas as pessoas, se acha dono da verdade, mas continua cheio de ódio e preconceito. Nada mudou por dentro, apenas por fora. Se em primeiro lugar essa transformação é exterior, em muitos casos essa transformação também é apenas pública, ou seja, em público o indivíduo comporta-se como a religião dele padronizou, seguindo os detalhes, os dogmas de sua religião. Entretanto, às escondidas, ele continua lá, tomando o pituzinho dele, fumando o baseadinho dele, no puteiro escondido, assistindo pornozinho, ou seja, por trás das câmeras, ele continua sendo o mesmo fanfarrão e putão. Alô? Oi. Tá bom. Saudade do teu rabo. Tá nada. Em terceiro lugar, esse tipo de libertação é universal, isto é, ocorre em todas as religiões. Eu conheço pessoas que começaram a frequentar o kardecismo, ou seja, o espiritismo kardecista, e pararam de usar alguma droga que usavam, bebiam, e agora estão comportados. Também candomblé, na Umbanda, até mesmo no islamismo acontece. Na minha adolescência eu tive o prazer
de ler o livro e assistir o filme, que foi até protagonizado pelo grande ator Denzel Washington. O livro e o filme tratavam da vida, da biografia do grande ativista negro Malcolm X. E eu assisti aquele filme e li o livro, foi bastante interessante. Por quê? Porque o Malcolm X vivia uma vida promíscua, né? Uma vida marginal, digamos assim. Bebia, usava drogas, gostava muito de namorar, conquistava as garotas brancas, porque ele era extremamente racista, só para bagunçar mesmo, né? Mas, na cadeia, ele conheceu o Islã e ele parou de beber, ele parou de fazer esse tipo de coisa, ou seja, Malcolm X também foi doutrinado pela religião, se ligou? Isso não acontece apenas no cristianismo, mas também no islamismo, no judaísmo, nas religiões de matriz africana, em todo lugar. Essa transformação ela é universal no quesito religiões. Então, Newton, se não acontece uma libertação espiritual, o que realmente acontece? O que acontece é uma doutrinação religiosa, isto é, o indivíduo é submetido à doutrina, às liturgias, aos mandamentos, aos preceitos de sua religião. E ele que não cumpra. Sendo que os dois métodos utilizados para tal doutrinação é, em primeiro lugar, o medo. Ou seja, o indivíduo agora é submetido a uma lavagem cerebral. E os religiosos, os líderes religiosos, começam a implantar uma fobia, um medo terrível na vida desse cidadão. Então, ele começa a temer, na verdade ele começa a ter um medo profundo do diabo, dos demônios, ele tem medo até de Deus, ele tem medo da morte, porque ele não sabe se ele é um escolhido ou se ele não é, se ele realmente é um salvo. Ele tem medo de tudo e, sobretudo, ele tem medo da língua dos irmãos da igreja, porque ele sabe que se ele não andar certinho, a língua dos irmãos vai penalizá-lo fortemente. E ele tem medo de sofrer as punições, de ser penalizado pela doutrina, pela cartilha de sua religião. Por isso que ele não está mais bebendo, não está mais fumando, por isso que ele não está mais indo no puteiro. Por quê? O medo. Em segundo lugar, a promessa. A promessa de ir para um céu glorioso, a promessa de estar lá com Deus e com os anjos, a promessa de estar louvando ao Senhor eternamente, enquanto outros pecadores rebeldes que não submeteram à sua religião estarão no inferno, queimando no inferno. É assim que eles pensam. Eu não tenho nada a ver com a vida de ninguém, mas eu conheci dentro do sistema religioso evangélico pastores que usavam drogas às escondidas, que bebiam, e a maioria que se prostituíam, né, com as meretrizes, até mesmo com travestis. Então, Newton, o que é ser liberto? Ser liberto é o seguinte: não existe libertação espiritual. A verdadeira libertação é a libertação intelectual. É quando o indivíduo deixa de ser um robô, deixa de ser um papagaio, deixa de ser um capacho de sua religião e de seus mentores e líderes espirituais e começa a pensar por si próprio, começa a argumentar, começa a filosofar, começa a questionar e começa a produzir as suas próprias verdades. Dessa forma, este liberto intelectual, ele não pratica o mal porque ele tem medo de ir para o inferno, não é isso. Ele não pratica o mal porque a consciência dele leva-o ao caminho do bem. Ele não pratica o bem porque ele quer ir para um céu de glória, enquanto outros sofrerão eternamente no inferno. Não, ele pratica o bem porque isso é gerado dentro dele, porque isso é gerado pelo seu Deus interior, pela sua consciência ativa que visa de forma coletiva a evolução da humanidade. Dessa maneira, ele sabe que não pode mudar o mundo, mas que através de sua mudança e de seu exemplo, ele pode começar a transformação e a mudança do mundo para melhor. Galera, mais uma vez, obrigado. Se vocês acham esse trabalho importante, dê um like, compartilhe, comente, inscreva-se para ajudar na divulgação do trabalho. Um grande abraço.